Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos e todo esse tipo de coisas que eu costumo falar ao início. Peço desculpa pela qualidade da gravação, mas até conseguir tirar espaço adequadamente do telemóvel sem o vídeo parar a meio, porque eu costumo filmar com o telemóvel, com HD pelo menos, ou Full HD, eu prefiro gravar no PC para não interromper o vídeo a meio. O mais importante é conseguir ouvir aquilo que eu digo, nem sequer olhar para mim. E o tema que eu escolhi para hoje são vários, porque às vezes começo um tema e acabo por abordar outros, porque as coisas estão todas relacionadas e eu venho aqui, num monólogo, entre aspas, conversar com vocês. Que é a má interpretação, o comodismo e a vitimização, o síndrome da vitimização. Vamos começar com a má interpretação. Que eu tinha a ideia de começar a ouvir a falar acerca de comodismo e síndrome da vitimização, e entretanto comecei a refletir, por alguma razão, acerca da má interpretação. E já vou entender o que eu quero dizer com isto. Começo sempre por dizer que nada nestes monólogos que eu faço aqui, olhar para a câmara, que dá vontade de rir, serve para ser julgador ou moralista. Nada disto serve para ser julgador ou moralista. É importante falar acerca dos assuntos sem andar a julgar pessoas. Eu gosto de falar acerca de ideias, não necessariamente acerca de pessoas. Ao reparar quem segue o meu trabalho que eu não costumo falar acerca desta ou daquela pessoa em particular. O objetivo disto é falar acerca de ideias, mesmo que elas sejam desconfortáveis. Mesmo que elas sejam desconfortáveis. Porque uma coisa é constatar factos, outra coisa é fazer juízo de valor. Ninguém calça os sapatos dos outros. Ninguém tem o passado dos outros. Ninguém sabe verdadeiramente o que acontece na vida dos outros, em geral. Ou ninguém sabe o que é estar na pele dos outros. É este o enquadramento que eu quero transmitir. Portanto, é muito fácil uma pessoa julgar. É mesmo muito fácil uma pessoa julgar. Apontar o dedo, começar a criticar. É mais comum uma pessoa andar a apontar o dedo e julgar outras pessoas do que apoiá-las, do que ajudá-las, do que perguntar se está tudo bem, do que procurar ter compreensão e compaixão. Há um imediatismo do julgamento. Pronto, eu comecei com outros temas para começar a falar e já estou a falar acerca de outras coisas. Estão a compreender? Isso faz parte da vida. Ora bem, a má interpretação. Eu reparo que às vezes é a questão do analfabetismo funcional. As pessoas sabem ler, mas não sabem interpretar. Eu acho até que há, às vezes, eu como acompanho uma data de filósofos e de pensadores e de pessoas que trabalham na área da terapêutica, da felicidade, às vezes parece que, não parece, há mesmo, parece que há uma competição, mesmo na área da felicidade, parece que as pessoas continuam completamente competitivas. As pessoas são tão competitivas que distorcem e denigrem, inferiorizam tudo. As pessoas parece que procuram uma superioridade moral para tentar compensar a falta de autoestima. Então tem de estar sempre a inferiorizar, a denegrir, a distorcer tudo aquilo que as outras pessoas dizem. As pessoas apanham, por exemplo, eu nem sequer tinha ideia de falar inicialmente acerca disto, mas antes de começar a ouvir. Às vezes uma pessoa partilha uma. Eu vejo isto, eu vejo às vezes, eu vejo a fazerem outras pessoas. Uma pessoa. É muito má interpretação às vezes. Uma pessoa precipita-se. É precipitação hermenêutica, como eu falo, precipitação interpretativa. Uma pessoa coloca uma frase que tem um sentido de um filósofo, que tem um enquadramento por trás, que tem uma mensagem, que tem um lado positivo, e quando uma pessoa está em modo competitivo, a pessoa quer se sentir superior à pessoa que partilhou, quer se sentir superior ao filósofo, quer se sentir superior à frase, com superioridade moral, intelectual, com uma tentativa inconsciente de compensar a falta de autoestima, que é o que acaba por acontecer, a pessoa distorce, a pessoa denigra, a pessoa com a sua vontade inconsciente as pessoas não se apercebem, de competir, de se sentir superior à pessoa que partilhou a frase, ou ao filósofo que escreveu aquilo, ou à tradução do filósofo, ou a pessoa distorce, a pessoa denigra, a pessoa inferioriza, a pessoa nem sequer interpreta bem o que lá está. E a pessoa sai a perder, porque às vezes pode dar uma mensagem boa para si. Às vezes o enquadramento, a leitura positiva. É isto que eu falo do dever neutro. O dever que uma pessoa tem de procurar compreender, procurar o lado positivo, procurar o lado objetivo daquilo que interpreta, do objeto interpretativo. Só que às vezes a pessoa está num processo de compensação da falta de autoestima tão grande e tão inconsciente, a pessoa não se apercebe, a pessoa negativiza tudo aquilo que os outros dizem. Se é boi deveria ser vaca, se é vaca deveria ser boi. Parece que tudo aquilo que as outras pessoas dizem está errado, porque a pessoa é melhor. Estão a compreender? Então eu vejo muitos. Eu vejo isto acontecer até em terapeutas da alma, terapeutas da felicidade, terapeutas seja o que for.
Há uma tentativa inconsciente das pessoas competirem umas com as outras, as pessoas se sentirem melhores que as outras. Mesmo pessoas que trabalham na área terapêutica e trabalham na área da felicidade. Eu reparo nisto mesmo. As pessoas, em vez de darem as mãos para se ajudarem umas às outras, para cooperarem para um mundo mais feliz e ajudarem cada vez mais pessoas, às vezes até na área da felicidade e da terapêutica, as pessoas competem umas com as outras. O que acaba por ser triste. Muito triste. Mas no fundo é um reflexo do estado interior das pessoas. Parece que as pessoas competem para ver quem é a pessoa mais iluminada, quem é o maior mestre, quem é que seja o que for. E nessa competição, de forma inconsciente, as pessoas vão distorcendo, vão denegrindo, vão inferiorizando, vão negativizando a interpretação negativa, tornar negro aquilo que não é necessariamente negro. E isso uma pessoa vai fazendo ao longo do dia. Quando uma pessoa não tem autoestima, e este é um problema radical, toda uma data de problemas consequentes acontecem. Há mil e uma coisas que uma pessoa faz para tentar compensar a falta de autoestima. Uma pessoa não se apercebe. Em conversas, a pessoa nem sequer ouve o outro. A pessoa tem de se sentir superior em termos intelectuais e morais. A pessoa distorce tudo aquilo que outra pessoa pode dizer. A pessoa denigra, a pessoa inferioriza. Há pessoas que vivem um conflito constante. Porque estão sempre a competir umas com as outras. As pessoas não se interpretam. É aquela questão. As pessoas estão mais preocupadas em responder do que em compreender. As pessoas, muitas vezes, de forma inconsciente, estão mais preocupadas em compensar a falta de autoestima, sem a resolver pela raiz, do que em compreender aquilo que as outras pessoas dizem. Por isso é que eu sinto que há mesmo uma enorme falta de compreensão. É aquela questão da burrice como condição de prática. O que é que quer dizer com isto? Eu até fiz um vídeo a falar acerca disto, para esse tipo. A burrice como condição de prática. A pessoa tem uma inteligência que não usa. A pessoa tem uma capacidade de compreensão, tem uma consciência que não utiliza. Porque a pessoa não tem interesse, de forma inconsciente, nem se percebe. Porque a tentativa de compensação da falta de autoestima é tão profunda, é tão constante, que as pessoas não se apercebem, interpretam mal, reagem mal, tudo. E as pessoas não se compreendem mais às vezes. E as pessoas vivem em conflito constante por causa disto. Pronto, isto é uma reflexão que eu acho importante fazer. Porque às vezes nós estamos a ver, a fazer leituras de filósofos, de frases, de coisas sintéticas, e uma pessoa precipita-se logo a querer julgar, está errado, isto é negativo, isto... E às vezes uma pessoa, com a precipitação e com a falta de prudência intelectual tão grande, a pessoa tentar compensar a falta de autoestima ou algum conflito com alguma informação, é tão grande, é tão precipitado, que a pessoa nem se apercebe que está às vezes a tentar negativizar uma coisa profundamente positiva que, compreendida, poderia ajudar verdadeiramente a pessoa a enfrentar e a transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. Isto é muito importante. Isto aqui, há onde perceber que isto aqui tem uma profunda relação com os temas que eu vou falar a seguir, com o comodismo e com a síndrome da vitimização. Há pessoas que a sua cabeça está sempre a negativizar tudo o que está à sua volta, sempre a negativizar. Tudo aquilo que está a acontecer na sua vida a pessoa negativiza. Eu conheço pessoas assim. Eu, atendendo pessoas, ou lidando com pessoas terapeuticamente, eu lido com assuntos, eu reflito acerca deles e eu acho importante desenvolver um trabalho filosófico, tanto escrevendo como processo de investigação, ir para o canal no YouTube falar acerca disso. Para ajudar as pessoas. O grande objetivo do meu trabalho é contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Claro que eu não posso fazer as escolhas pelas pessoas. Comodismo. Mais um pormenor importante. É muito fácil de julgar as pessoas. O objetivo deste vídeo é falar acerca de ideias. Não julgar alguma pessoa em particular. Eu não estou, ninguém aqui neste mundo está em condições de julgar seja quem for. Aqui ninguém é omnisciente. Ninguém sabe tudo, ninguém sente tudo, ninguém percepciona tudo, temos consciências limitadas, em muitos perímetros, não estamos em condições de andar a julgar as outras pessoas. Portanto, é muito importante ter a noção disto. Portanto, o que eu faço aqui é uma reflexão acerca de ideias. É este o grande objetivo. Comodismo. Isto tem reflexão acerca de conversas, como a pessoa às vezes sai à noite, ou vai jantar fora e encontra pessoas e conversa acerca de assuntos. E já não é a primeira vez que eu apanho pessoas que me colocam questões, que têm conversas comigo, que agradecem o meu trabalho, que seguem o meu canal e que falam acerca dessas coisas e que têm orgulho de mim e que me dão os parabéns e todo esse tipo de coisas. E às vezes comunicam os seus problemas. E qual é a grande questão? Esta é a questão do comodismo. Nós, às vezes, com a nossa interpretação denigrativa, com a nossa interpretação, a nossa negativização das coisas, a nossa dificuldade em procurar o lado positivo das coisas, nós, às vezes, temos oportunidades que nós não aproveitamos. Nós, às vezes, temos ferramentas que não aproveitamos. Há pessoas que só começam determinados projetos quando têm as condições ideais.
Quando acham que têm as condições ideais. Há pessoas que estão perfeccionistas que não começam um projeto que lhes poderia dar muita felicidade porque, como não conseguem começar de forma perfeita, e o que é isto da perfeição, não começam sequer. Eu conheço uma pessoa que poderá vir ver este vídeo que tem grande capacidade a cantar hip-hop, a escrever letras. Essa pessoa é um artista autêntico, é um rapaz que já falou comigo até acerca disto, que poderá vir a ver o vídeo, que tem grandes capacidades, que poderia investir nisso, mas como não tem no presente as condições que acredita ser ideais, nem sequer começa. Como não tem o microfone perfeito, como não tem não sei o que perfeito, como não tem a câmera perfeita, como não tem não sei o que perfeito, nem sequer começa. Poderia estar a fazer uma coisa que gostaria mais de fazer, uma pessoa que até tem muito jeito para aquilo que faz, em termos de lazer, mas não começa. Há muitas pessoas que não começam projetos, não começam e não investem na carreira que gostam porque não partem da condição ideal. Eu, quando comecei com o canal no YouTube, eu comecei naquele momento, este é o mesmo PC, mas naquele momento havia alguma coisa que não estava bem, aquilo até é tudo em câmera lenta. Acho que ainda agora está um bocado assim, mas está melhor. Mas eu não deixava de gravar os vídeos que eu achava importante, porque eu sentia que tinha de criar o canal e de fazer vídeos e falar acerca de assuntos. Eu não deixei de começar só porque eu não tinha a câmera ideal, só porque eu não tinha o microfone ideal, só porque eu não tenho as coisas ideais. O que é ter as coisas ideais? Nós temos de aprender que a condição em que nós estamos é a condição em que nós temos de começar. Se nós não temos as condições que gostaríamos de ter, temos as condições que temos. Usamos as condições que temos e procuramos melhores condições enquanto usamos as condições que temos. Todos nós temos ferramentas ao nosso dispor, todos nós temos recursos limitados e todos nós temos de aprender a usá-los. Procurar o lado positivo. Às vezes, em vez de canalizarmos, porque toda a gente tem recursos limitados, às vezes nós canalizamos dinheiro a mais, tempo a mais, para coisas que não nos realizam. Às vezes é só fugas, compensação. Às vezes uma pessoa destrói dinheiro na noite que poderia ser usado para investir, por exemplo. Não estou a dizer que sair à noite não é importante e divertir com os amigos, não é isso, mas às vezes uma pessoa simplesmente destrói dinheiro. Nós sabemos isso. Nós sentimos quando estamos a destruir dinheiro. Às vezes e todos nós temos recursos limitados, às vezes destruímos dinheiro a fazer certas coisas que pode ser canalizado, coisas necessárias, recursos financeiros que podem ser utilizados para uma pessoa ir construindo passo a passo uma vida que gostaria de ter, ou um trabalho que gostaria de ter. E nós temos de aprender a usar os recursos que nós temos. Nós só temos de usar os recursos que nós temos. Se não temos recursos suficientes, fazemos alguma coisa para ter cada vez mais recursos. Mas no presente há sempre recursos que uma pessoa tem. Tem de procurar o lado positivo daquilo que está à sua volta, daquilo que tem. Tem de procurar ser grato, agradecer aquilo que tem, procurar ter mais, se é preciso mais. Procurar canalizar os recursos que tem, que pode não ter no presente e conseguirá ter depois. Todos nós temos recursos limitados e temos de aprender a canalizar os recursos para aquilo que é importante. Investir na nossa vida, investir no nosso trabalho, investir naquilo que nós gostaríamos de fazer e que nós gostamos de fazer, em busca da sustentabilidade nesse sentido. Nós temos recursos, só que às vezes nós não utilizamos. Nós às vezes ficamos comodistas, continuamos com uma vida que não gostamos e ao não gostarmos procuramos beber para esquecer, procuramos drogar-nos para esquecer, com drogas legais ou ilegais, quando no fundo nós temos é de colocar em causa a vida que nós temos, o trabalho que nós temos e começar a canalizar recursos para aquilo que uma pessoa quer, para aquilo que uma pessoa gosta de fazer, para aquilo que uma pessoa se identifica, para aquilo que uma pessoa sente que é o seu propósito na vida. Senão uma pessoa vai caminhando amargurada a fazer aquilo que não gosta e depois aquela amargura vai crescendo, aquele sentimento de como é que eu ia dizer, de sem sentido, de absurdo, de o que é que eu estou aqui a fazer, não faz sentido a vida que eu estou a viver. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, uma pessoa está deslocada daquilo que sente que vai fazer, da sua essência. E tem recursos para começar a apostar no caminho certo, no caminho que é o seu caminho, o caminho da sua essência, daquilo que a pessoa gosta mesmo de fazer. Todos nós temos recursos limitados e nós temos de aprender a usá-los. Usar no presente aquilo que se tem no presente. E se acha que uma pessoa acha que precisa de mais recursos, no presente vai investindo para futuramente ter mais recursos, mas usando sempre os recursos que tem no presente. E nós temos 1000 recursos à nossa volta. Nós hoje em dia temos internet, temos uma data de ferramentas, há uma democratização da comunicação social, ou seja, o que for. Nós não estamos tão dependentes para divulgar o nosso trabalho de fatores externos ou de meia dúzia de pessoas. Ou decisões de meia dúzia de pessoas. Nós temos 1001 ferramentas neste momento. E nós temos de aprender a usar essas ferramentas, essas dádivas que uma pessoa tem. Senão uma pessoa fica só a vitimizar-se.
Esta é a questão da síndrome da vitimização. Uma pessoa começa a sentir-se culpada porque os pais não tiveram dinheiro suficiente, porque não sei quem não teve dinheiro suficiente, porque não sei quem não ajudou, porque não sei quem não é uma vítima, não sei o quê, depois é tudo. E uma pessoa começa a incorporar que é uma vítima. Em vez da pessoa incorporar que é uma pessoa capaz de fazer as coisas acontecerem um passo de cada vez. Porque qual é o problema? Às vezes uma pessoa coloca sobre si uma exigência de que cada passo tem de ser um passo de gigante enorme. E como não consegue dar um passo de gigante no presente, não dá o passo de bebê que pode ser dado. Estão a perceber? E às vezes uma pessoa tem de avançar na vida com passos de bebê. De vez em quando passos maiores, de vez em quando passos mais pequenos. Às vezes parece que se anda um bocadinho para trás, mas o investimento é isto. Quando uma pessoa está a investir, uma pessoa tem menos recursos para outras coisas, porque está a investir, porque está a canalizar recursos para o investimento, que a médio e longo prazo vão dar frutos. Mas nós temos de canalizar recursos. Nós temos de dedicar tempo àquilo que nós gostamos. Nós temos de começar a investir naquilo que nós gostamos. Às vezes, paralelamente. Estamos a um tempo a fazer aquilo que não gostamos, mas a investir naquilo que gostamos. Até conseguimos lidar com aquilo que gostamos. Mas nós temos de nos mexer. Nós temos de usar aquilo que nós temos. E não ficar só a vitimizar, a acomodar e depois a beber para esquecer. Em vez da pessoa às vezes sair à noite ou estar com os amigos ou com as amigas, seja o que for, e a pessoa estar simplesmente só a divertir-se, pode beber um copo ou outro, mas nada por aí além, a pessoa acaba por beber compulsivamente e drogar-se de mil e uma maneiras para esquecer. Para esquecer toda uma vida que a pessoa não concorda, que a pessoa não gosta, que a pessoa não se identifica. Mas ao mesmo tempo a pessoa não faz nada para se desviar dela. Eu sei que isto aqui é desconfortável. Isto pode ser desconfortável para muitas pessoas. Porque há mil e uma pessoas que estão a passar por isso. Mas é importante. Eu estou a falar acerca de ideia. Não estou a falar acerca da vida de ninguém em particular. Não sei se estão a compreender. Porque não é fácil. A vida é um desporto radical. Não é fácil estar aqui. Mas há escolhas que nós precisamos fazer. Em nome da felicidade. E que os outros não podem fazer por nós. Há coisas que por muito uma pessoa queira ajudar os outros, se os outros não se quiserem ajudar assim, não há nada a fazer. Então o que é que eu posso fazer? Porque eu que desejo a felicidade das pessoas. Por isso é que eu escolhi esta vida. Poderia ter sido jogador de futebol, mas acho que eu identifico mais com esta vida, com a filosofia. Se calhar ganharia mais, mas não me sentiria tão realizado. Quero contribuir para a consciência e a felicidade das pessoas. Eu quero que o meu trabalho ajude. Eu não quero um trabalho que no fundo não estou a produzir nada. Eu estou a ganhar algum dinheiro. Eu quero que o meu trabalho, embora possa dar dinheiro, contribua para a felicidade das pessoas. Isso é que me dá prazer, trabalho. Fazer aquilo que eu gosto e saber que o fruto do meu trabalho contribui para a consciência e a felicidade das pessoas. Mesmo que, terapeuticamente, eu abordo assuntos difíceis de aceitar em termos de desconforto intelectual e emocional. Não é fácil às vezes, por isso é que normalmente as pessoas acomodam-se uma vida que não gostam. Porque é desconfortável uma pessoa assumir responsabilidade, por isso é que não é fácil de ser livre. Não é fácil de ser livre porquê? Porque não é fácil assumir a responsabilidade que implica a liberdade. Não é fácil de repente a pessoa responsabilizar-se pela sua vida, pelas consequências das suas escolhas e começar a fazer escolhas diferentes. E perceber que tem de fazer escolhas diferentes senão a sua vida não muda. Nós temos que refletir acerca disto. Porque é que eu comecei também, é uma interpretação positiva que se pode tirar com a interpretação negativa, a negativização, as más interpretações. Porque às vezes uma pessoa tem ferramentas e uma pessoa interpreta mal essas ferramentas também. Não só interpreta mal aquilo que os outros dizem, porque tem interesse, mesmo que inconsciente, em interpretar mal, às vezes para a pessoa se sentir superior em termos morais e intelectuais, às vezes as pessoas interpretam-se mal porque se querem sentir superiores em termos morais e intelectuais e às vezes distorcem e denigrem aquilo que no fundo até concordam. É interessante, há mil conflitos que as pessoas podem ter umas coisas ou outras sem se aperceberem. Porque estão a tentar compensar a falta de autoestima. E esta interpretação errada, negativa, seja o que for, porque isto é muito relativo, a pessoa também transporta para a sua vida. Às vezes a pessoa tem recursos e nem sequer repara nos recursos que tem. A pessoa está tão focada em vitimizar-se, em acomodar-se, em negativizar e eu sou uma vítima e todo esse tipo de coisas, que a pessoa não repara em tudo os recursos que tem à sua volta. A abundância de recursos que tem à sua volta. Limitados, mas abundantes mesmo. Uma pessoa pode utilizar para começar a crescer um passo de cada vez. Só porque uma pessoa não pode dar um passo gigantesco uma só vez, não significa que uma pessoa não deva dar um passo de bebê. E muitas coisas não... Imaginem, grão a grão enche a galinha ao papo. Passo de bebê, passo de bebê. Uma pessoa um dia dá por ela e está onde sempre gostaria de estar. A fazer exatamente aquilo que gosta e conseguir sustentabilidade com isso. Estão a compreender? Às vezes uma pessoa tem de simplesmente dar passos. Uma pessoa tem de dar passos, sejam os quais forem. Tem de começar a dar passos.
refletir acerca das coisas, ser uma pessoa intuitiva, mas dar passos, dar os passos, começar a dar os passos, o resto vai acontecendo por acréscimo. Está a gravar mal, eu começo, ao menos uma pessoa, eu comecei com os vídeos no canal do YouTube, era desconfortável para mim estar a falar para a câmara, estou cada vez mais habituado a falar para a câmara, mas ao início era profundamente desconfortável. Mas eu não, e com condições de gravação que dá vontade de rir. E ainda agora neste vídeo eu estou a gravar com a qualidade não é melhor. Mas eu gravo na mesma. Eu não vou deixar de gravar porque neste momento não posso. Não tenho outra ferramenta para gravar melhor. Eu faço na mesma. Eu uso os recursos que eu tenho. E cada um só pode usar os recursos que tem. E se precisa de mais, investe para canaliza recursos para cada vez ter mais. E passo de bebê, uma pessoa vai chegando às coisas. E temos de dar espaços. Nós temos que começar a dar espaços. Não é só ficar a queixar e ir para o bar e começar a queixar-se, a vida é uma merda, a vida não sei o quê. Depois, o problema é que as pessoas depois ficam só a vitimizar-se. Só a vitimizar-se, só a beber para esquecer, só a vitimizar-se, só a queixar-se, só... E não passam disso. Este é que é o problema, não passar disso. Às vezes uma pessoa está a fase assim, depois de repente despertar e mudar. Às vezes uma pessoa não passa disso. E tem potencialidade para fazer mais. Só que uma pessoa, ao estar focada no lado negativo, ao negativizar, ter uma consciência muito negativa às vezes, por vezes, a pessoa perde a oportunidade, a pessoa ignora. Às vezes uma pessoa tem coisas fantásticas à sua volta e a pessoa ignora, a pessoa está focada no negativo, em vez de estar focada no positivo. Temos que refletir acerca disto. Como digo sempre, este vídeo não serve para ser jogador moralista, não serve para atacar ninguém em particular, nunca nada dessas coisas, serve para falar acerca de ideias. Porque eu sei que há pessoas que de repente, é o delírio persecutório, de repente qualquer coisa que uma pessoa fala, qualquer coisa que uma pessoa diz, uma pessoa partilha uma coisa na internet, já é uma indireta, já é não sei o que, lavar roupa suja. A pessoa começa logo a imaginar que é tudo para si, que é um ataque pessoal e que é todo esse tipo de coisas. Basta ver o que é que muitas figuras públicas se queixam nas redes sociais, o que é que algumas pessoas falam acerca de... Toda a gente pensa que é indiretas e... Não. Às vezes uma pessoa simplesmente é um delírio persecutório. Temos que refletir acerca disto. Porque a felicidade importa. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando e uma pessoa não vai investir naquilo que gosta, não vai investir naquilo que gosta, as coisas não vão acontecendo. Se uma pessoa não canaliza, não faz jus da sua liberdade para investir naquilo que gosta, as coisas não vão acontecendo. Porque nós temos... Porque não basta ficar só a rezar, a pedir que as coisas caiam do céu. Nós temos de dar passos. Há coisas que não estão nas nossas mãos. Há coisas que estão nas nossas mãos. E aquilo que está nas nossas mãos, uma pessoa tem de usar com toda a força. Investir, um passo cada vez. Embora uma pessoa não consiga dar passos gigantes, porque às vezes é importante consolidar as coisas, e para consolidar é um passo cada vez, passo bebê. Mesmo uma pessoa não consiga dar aquele passo que gostaria, com aquele perfeccionismo decadente, uma pessoa pode, no entanto, dar passo bebê, um passo cada vez, vai aperfeiçoando as coisas, vai melhorando. E as coisas vão acontecendo, porque uma pessoa vai dando passos. Estão a perceber? Pronto. Porque a felicidade importa. Tudo aquilo que nós fazemos, no fundo, é em busca da felicidade. Aristóteles falou isso há muito tempo. Tudo aquilo que nós fazemos, no fundo, fazemos em busca da felicidade. O prazer é a única coisa que nós procuramos, segundo a sua própria essência, segundo Aristóteles, por exemplo. Nós temos de focar nisso. Perceber que a felicidade importa todos os dias. Todos os dias investir. Canalizar recursos. Trabalhar no interior, meditar, seja o que for. A pessoa centrar-se em si, no sentido do equilíbrio, no sentido do bem-estar. Só que quando uma pessoa está bem consigo mesma, é que pode estar bem com os outros. Às vezes a pessoa procura o contrário. Quando estiver bem com os outros, vai estar bem consigo mesmo. Não é bem assim. Primeiro, trabalhar sempre de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Sempre da liberdade para o exterior. Sempre do interior para o exterior. Estão a compreender? Portanto, está aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e felicidade. Para quem possa não saber, eu tenho várias obras publicadas: Ensaios sobre o individualismo, A Liberdade e os Escravos, Individuologia, Filosofia e Felicidade, Poesia Individualista, Ontem Morri, outras obras que eu irei publicar. Procurem Filipe Calhau, eu tenho na descrição no canal no YouTube, eu tenho lá todas as obras publicadas. Podem comprar em formato digital ou em formato de papel. Há mil e uma formas que eu tenho para ler o meu trabalho, ler as minhas obras. Se não tiver numa determinada livraria, a pessoa pode encomendar, uma pessoa procura em várias plataformas, uma pessoa muito provavelmente encontrará. E mesmo que não haja em termos físicos uma livraria, pode encomendar e ler depois, pode falar comigo através do e-mail que eu tenho disponível no canal do YouTube. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.